Vale do Itajaí, o paraíso das cachoeiras. Olha isso aqui. Caraca, mano! Nessa aventura eu vou mostrar 4 delas majestosas, tanto para mergulhar nelas quanto para só observar. Dezembro de 2022, eu tô aqui na BR-470, na região de Blumenau, indo para o município de Benedito Novo, onde ficam as primeiras 2 cachoeiras que a gente vai visitar. A mobilidade nessa BR tá muito complicada, já tem algum tempo por causa de obras de duplicação. Eu saí de Blumenau, acho que a viagem vai levar um pouco mais de 1 hora, vamos ver. Eu já estou numa situação bem mais confortável. Já passei por uma rodovia estadual, estou numa estrada de chão. Ela está bem razoável, até estamos subindo uma serra. Então nossa primeira parada vai ser nas cachoeiras da Pedra Furada e da Solidão, que ficam num parque privado aqui no município de Benedito Novo. Cheio de bichos. Um lugar super bem cuidado. A trilha é bem demarcada. No momento em que eu tô vindo, a entrada custa R$15 para adultos, metade para crianças. Então vamos, a primeira cachoeira que a gente vai ver vai ser a da Solidão. Agora vem aquele cheiro de eucalipto. A gente está na região do Médio Vale do Itajaí. Essa região era habitada por indígenas, mas depois veio a colonização dos alemães e dos italianos. É uma região de uma floresta muito exuberante. Então aqui embaixo estão os eucaliptos e lá nas encostas a Mata Atlântica ainda preservada. Essas cachoeiras estão na encosta, porque águas que nascem lá no alto vão cair e formar essas cachoeiras. A infraestrutura é muito boa aqui, ó. Sim, não é uma caminhada muito leve não, tá? Tem que subir por uma estradinha, ó como é que fica o terreno agora. E apesar de toda a infraestrutura, é preciso ter condições de andar no mato. Chegando aqui no nosso primeiro objetivo, Cachoeira da Solidão. Eu tô de tênis, tá? Eu acho bem mais seguro mergulhar de tênis em cachoeiras porque você nunca sabe a aderência das rochas. Eu acho que eu vou lá pelo outro lado, na real. Hoje tá um dia mais seco, tá seguro de caminhar por elas. Quem vinha pra cá ficava sozinho e dela pegou esse nome de Cachoeira da Solidão, porque ela tinha um acesso muito difícil. Vamos pra Cachoeira da Pedra Furada. Uau! Olha isso aqui! O fundo é assim, ó, cheio de sedimentos dessa rocha aí que vai se quebrando. Uhul! Caraca, mano! Tem uma rocha nesse paredão sedimentar, ela é folhada e a água está caindo numa rocha que me parece ser mais dura. Ó, essa é a sedimentar, tá vendo como ela tem as camadinhas? Já essa daqui ela não é sedimentar. O nome da Cachoeira da Pedra Furada, ela tinha uma pedra furada, por onde a água passava por dentro, inclusive, mas ela já foi erodida e agora está submersa. Eu quero ir ver essas 4 cachoeiras tudo hoje, agora 1h45, eu vou para o município vizinho de Doutor Pedrinho.
Eu dei uma paradinha aqui, cara, porque a gente anda por umas estradas bem bonitas, onde a gente observa bem assim as paisagens e também um pouco da cultura aqui do Vale do Itajaí. Olha que bonita essa técnica dos tijolos com as vigas de madeira chamada de enxaimel, e foi trazida pelos colonizadores alemães, então é muito comum nessa região. Olha, eu tô passando um pouquinho de perrengue porque o mapa está meio desatualizado, então sumiu da estrada e tal. Por causa dessa chuva forte que deu aqui nas últimas semanas, eles estão com algumas dificuldades no acesso aqui e reconstruindo algumas estruturas que se quebraram, porque aqui também é um parque privado. Vamos lá então. A história desse nome, Cachoeira do Paulista, na verdade é um antigo proprietário, e ele não era paulista, ele era húngaro. Tem um parque aqui, eles têm tirolesa, lago, alimentação, enfim, tem bastante coisa aqui para fazer. O nome dele era Zygmunt Fomogy, veio depois da Segunda Guerra, comprou o terreno, mas aí vendeu, hoje está no quarto já. Então essa é a entrada normal, só que ela está danificada por causa dessa chuva, foi muita água mesmo. Mas a cachoeira, nesse momento que eu estou gravando, ela está com a vegetação liberada. Aqui tem uma infraestrutura ainda melhor, é de tijolos, ó. Antes de chegar na cachoeira, deixa eu falar sobre essa formação geológica, né? Olha como ela tem essas camadas. Cada camada dessa foi um tipo de sedimento que esteve no fundo do mar. Pode ser de areia, de argila, de lama, enfim. Então elas foram se acumulando ao longo de milhares de anos num mar que existiu aqui. Muitas cachoeiras aqui dessa região são exatamente nessa formação, e é o que a gente vai ver lá na cachoeira. Olha só, por causa dessa chuva, tem muita madeira aqui, tá difícil de chegar até a cachoeira. O nível dela tá muito forte, eu acho que não tá muito seguro chegar lá perto, mas eu tô tomando um banho igual, cara. Então, olha só como é que eu tomei um banho, né? Cara, infelizmente não vai dar pra ir lá. Ela tá muito forte e, mais do que isso, estava sentindo um cheiro estranho. Tem muitos peixes mortos lá, então até em termos sanitários não deve estar muito seguro. Mas enfim, é super fácil descer aqui. Pra quem tá no Vale do Itajaí, essa aqui tem que estar no roteiro. Agora já são 4 da tarde e eu ainda levo 1 hora para chegar na Véu de Noiva, que fica mais para dentro ali em Doutor Pedrinho. Deve chegar às 5h15, deve chegar quase 6. Será que eu vou, cara? Eu quase desisti por causa do horário, mas cara, estamos perto do solstício de verão, 4h20, não é tarde. Comprei um pão de queijo ali numa lanchonete agora, aí usei o Wi-Fi da moça, pum, atualizei o caminho. Então vamos embora, essa é a cachoeira mais bonita, cara. Paisagem linda, fim de tarde belíssimo. O melhor, cara, a última vez que eu tive aqui, essa estrada era de terra, ela tá asfaltada, cara. Então vamos embora, concluir nosso objetivo. A caminhada aqui vai ser simples, tem umas instruções aqui, nada demais. Vamos embora. Muito bonito aqui, né? Eu falava das florestas densas do Vale do Itajaí. Essa aqui, bem preservada, porque a gente está perto de uma encosta. Tem uma serra bem aqui na frente que sobe para o Planalto Norte de Santa Catarina. Olha os pássaros, ó. Olha a infraestrutura aqui da prefeitura. Boa. Pontezinha. Gente do céu, olha isso!
Meu amigo, olha. Ah, que pena, cara, olha. A última vez que eu vim, dava pra chegar lá super tranquilo, mas a prefeitura proibiu o acesso. Mas tudo bem, a placa tá ali, eu não vou transgredir. Para não sair daqui de mãos abanando, eu vou tentar um prêmio de consolação, que é mergulhar no rio. No rio é permitido. Eu acho que aqui tem uma área razoavelmente abrigada. Tô indo de tênis mais uma vez. Pronto, mergulhamos! Eu fiquei um pouco decepcionado que não dá para mergulhar nessa cachoeira aqui. Mas para quem gosta de contemplar, é uma boa opção. A localização, como chegar nesses 3 locais e nessas 4 cachoeiras, vai ter tudo explicadinho lá na descrição. É importante também você entender que eu fui nesse vídeo por ordem de distância em relação à principal via de acesso, que é a BR-470, e ao principal centro urbano, que é Blumenau. Então, assim, são prós e contras, né? Essa é a mais bonita, mais vistosa, mas não dá para mergulhar. Agora, em compensação também, ela tá aberta 24 horas, ela é a única gratuita. Existem outras cachoeiras também nessa região do Médio Vale, mas eu escolhi aquelas que eu acho que são melhores. Não precisa de track log, tá? As trilhas são autoguiáveis. Até a próxima aventura.